Olá, pessoal, estamos aqui para nosso oitavo episódio e hoje, incrivelmente diferente. O convite hoje é algo muito diferente, inclusive para mim. Então, nós já estamos acostumados aqui, é sempre eu falar ou alguém vir para comentar sobre algo que ela está vivendo dentro das ferramentas. E hoje eu estou aqui com a jornalista Clara Sola, um dos membros da minha assessoria de marketing, que vai falar para vocês aqui de forma diferente. Ela vai dizer para vocês como é que é. Então, essa jornalista incrível, mulher, lógico, né? Que incrível, tinha que ser mulher, né? Então, nós vamos aqui bater um papinho desse algo diferente. É isso mesmo, Ceissa. Então, hoje eu saio dos bastidores, né? Porque, como Ceissa falou, eu faço parte da equipe de comunicação e de marketing dela. E, assim, é um prazer estar aqui hoje, apresentar a Ceissa Gouveia, que as pessoas não conhecem, né? Será que Ceissa Gouveia sempre foi essa pessoa leve? Será que Ceissa Gouveia nunca teve problemas? Hoje vocês vão conhecer quem era a Ceissa Gouveia e quem se tornou Ceissa Gouveia hoje, que facilita e ela muda tantas vidas, né, de tantas mulheres, de tantas pessoas. Então, Ceissa, eu queria que você contasse pra gente como foi essa virada de chave, como foi essa mudança na sua vida, né, porque você tinha uma vida, um trabalho, uma rotina, aquela correria. E aí, como foi essa virada de chave para você conhecer as ferramentas do Axis? Então, ela está me pedindo para comentar aqui sobre como foi que eu comecei no Axis Consciousness. Então, eu vou falar para vocês como é que eu comecei no Axis Consciousness. Eu fui para o Axis, na verdade, receber uma ferramenta chamada barra de Axis, porque eu tinha muitas dores no meu corpo. E eu achava que era doença, logicamente, essa realidade, toda dor no corpo significa doença. E aí, nessa busca do que era isso, porque já não tinha mais nada para eu fazer, ortopedista, não. Agora vamos para o clínico, não, vamos para um monte de coisa. E como eu sou da área de saúde, mais protocolos médicos na minha cabeça. E aí eu fui buscar uma fisioterapeuta que me indicaram, que disseram que ela exercia a barra de axis aqui em Salvador, e eu fui procurá-la. E quando eu cheguei lá, e eu disse para ela que eu estava sentindo essas dores, ela falou: "Ó, vamos fazer umas barras e você vê como é que vai ficar". E aí correu essas barrinhas. Eu dormi durante toda a sessão, sabe, tipo assim, relaxei e fiz com que essa sessão fosse incrível, né. E quando terminou a sessão, eu disse: "Gente, o que foi que você fez em mim?". Ela fez assim: "Nada, eu só fiz as barras". E ela não explicou muito, eu fui-me embora, e aí as coisas começaram a acontecer. Vieram várias informações para mim, né, e eu não tinha habilidade ainda de fazer perguntas, e ela como também só era facilitadora de barras, ela não tinha muita habilidade ainda com muitas coisas ainda para, assim, fazer, e foi uma sessão rápida. Eu sei que eu me lembro que eu disse para ela assim: "Ó, eu escolho pagar já 10 sessões". E eu comecei a ir toda semana. Foi tão incrível, foi tão poderoso, que minha vida começou a ficar muito leve. Então eu vinha de um turbilhão de plantões, eu estava exercendo nessa época 2 profissões, né, e eu tinha a enfermagem, a obstetra, que eu amava, achava que amava e que estava me aprisionando, e ao mesmo tempo eu já trabalhava na referência de abuso de Salvador, com mulheres que eram abusadas, como sexóloga. Então foi muito, muito pesado para mim trabalhar com essas 2 vertentes. E aí o que foi que aconteceu? A partir daí eu comecei a perceber que aquelas dores não eram minhas, que essas dores eram de todas as mulheres que estavam sendo abusadas, eu estava trazendo para meu corpo. A primeira consciência. A Uhum. segunda, além de eu estar pegando tudo isso, porque como o Axe fala, 99% que a gente sente, dos pensamentos e emoções, não são nossos, é do outro. E eu aprendi a devolver, comecei a devolver. As dores começaram a liberar. Eu digo, opa, isso é incrível. E aí veio outra consciência para mim. O quanto eu não estava satisfeita nessas profissões. Nenhuma nem outra. Não era o que eu gostaria de continuar fazendo. E aí foi que eu comecei a criar um espaço de possibilidades. Na pergunta, eu comecei a criar perguntas, e aí o mundo se abriu de possibilidades. Eu via aí como é que eu me via? Numa jaula presa, com o ponto de vista de quais são os pontos de vista? Você tem uma ascensão social, o status. Então, no lugar você era doutora, e agora você vai ser o quê com tudo isso? Então eu comecei a olhar e ver o meu mundo escancarando de impossibilidades criadas por essa prisão. E aí eu comecei a enfrentar. E foi assim que depois de 6 anos no Axis, 6 anos se passaram, eu recebendo consciência, foi que eu escolhi sair das profissões e não ser mais minha mãe e meu pai, né, porque eu descobri que aquela profissão não era eu que estava escolhendo, eram eles. E eles ficavam muito felizes com isso. E como é que eu vou tirar essa felicidade de mamãe e do papai? Mas aí eu encontrei que a minha seria mais importante. Com E aí eu certeza. deixei e comecei a exercer as ferramentas do Axis. E hoje eu já tenho 10 anos no Axis de pura facilidade, alegria e glória. Então é uma mudança incrível, sabe, que é você jogar para cima a profissão, jogar para cima tudo que você criou como verdade e viver uma vida intensa.
É sobre isso. Então, a minha pergunta é aqui: o quanto você aí está vivendo sobre uma realidade que não é sua? Será que é sua o que você está escolhendo? Queria que você explicasse, não tecnicamente, mas qual é a mudança? Tipo, eu quero hoje fazer uma sessão de barras, aí a gente imagina que vai ter uma barra lá, né. Como é que funciona essa sessão de barras? É. Então, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, antes de falar da sessão, de receber uma sessão, é você falar sobre essa felicidade, né, que você falou aí. Então, na verdade, a gente vive nesse piloto automático para esconder as possibilidades de você ter felicidade, ter alegria que é sua. A alegria é Hum. nossa, tá? Então, uma sessão de barras, ela compreende do seguinte: o quanto você sai de uma sessão acessando o que é seu, não é do outro, é seu. Então, você vai deitar numa maca ou se a pessoa não está no consultório, você pode receber numa cadeira, você pode receber num sofá, o lugar que tiver disponível para você. Então você vai receber, a gente vai tocar em vários pontinhos, 32 pontos na sua cabeça e simplesmente você vai ali dormir, derreter. Ah, tem pessoas que choram, 10 anos eu acho que só tive uma pessoa, porque normalmente as pessoas elas se entregam, tá, quando ela não vem sob o controle, tá. Tem pessoas que estão escolhendo controlar, por exemplo, tem pessoas que gostam de conversar com o facilitador, a gente está aqui atrás e ela fica: "Isso, assim, assim", e a gente simplesmente fica em silêncio, deixa ela falar, até quando ela perceber que o espaço dela é viver aquele silêncio. Então o quanto é prazeroso você se entregar a algo para aprender a receber. Você sabe o que é que as barras significam pra gente? Receber. Você sabe que você não recebe? A gente tem dificuldade de receber. Então, quanto a gente recebe de qualquer pessoa? Quantos pontos de vista você tem? Por exemplo, se eu fosse homem, você é mulher, eu vou fazer umas barras em você. Qual os pontos de vista que você tem que vai impedir de você receber tudo naquela sessão? É sobre se entregar. Aí a gente tem os pontos de vista, não, o homem ele pode fazer isso. E esse homem pode começar a pegar em outro lugar. E quantos pontos de vista vêm que você traz que impede você de se entregar e dormir? É sobre isso. Então, aquelas pessoas que não se entregam normalmente são pessoas que estão controlando a situação, né? Elas querem saber o que é, elas querem entender, vai para a lógica. E essa ferramenta não tem lógica. Ela tem simplesmente derreter. Deixa aí os pensamentos, deixa aí as emoções, deixa aí os sentimentos e traz para você agora um mundo de mágica. É sobre isso. Então, é sobre receber, tá? Quanto mais você recebe dessa sessão, mais sua vida vai mudar. Então, quando eu fui a primeira vez receber a primeira sessão, eu também fiquei muito controlando. "Ah, ela tá pegando aonde aqui agora?", mas não deu conta que aí o bufo dormi. Eu estava tão cansada já da vida, né, estava no piloto automático da sobrevida, que eu simplesmente me entreguei e dormi. E é essa mágica de você se entregar que tudo vai acontecendo ali, todas as mudanças, né, e você traz para esse mundo aqui uma outra maneira de ver ele. É isso. Então a sessão ela leva eu gosto de fazer barras longas, mas pode ir desde 30 minutos, pessoas que estão na emergência 20 minutos, 30 minutos, até 1h30, 2 horas, sei lá, o tempo que você escolher. Eu fico normalmente 1h30 na primeira sessão, o que é incrível. Então aquele espaço que a pessoa está ali paralisada, ela vai: "Uau, o que mais é possível?". E assim, quanto mais você tem ferramentas outras, Uhum. mais essa sessão vai ser diferenciada, né. Então, como eu sou CF, eu já passei por curso de entidade, sinfonia, então meu corpo já é preparado a dar. O que Uhum. vai fazer você é você escolher receber. E aí a mudança acontece em todos os níveis. Então, Ceissa, quando você fala, são 32 pontos que você toca em nossa cabeça. Só para deixar mais claro, esses pontos que você fala, seriam o quê? Sentimentos, emoções? Uhum. Então, esses 32 pontos a gente vai entrar no seu mundo. Primeiro pelos pontos de vista, que são a primeira barra, são mais implantes, a gente trabalha com os pontos de vista, com as crenças limitantes que você traz e impossibilita você de reconhecer que você é. E aí a gente começa a derreter tudo isso aí. Depois a gente vai trabalhar com as barras de controle, dinheiro, olha lá, e criatividade. Sabe aquela pessoa que tá, dinheiro não vem, dinheiro é difícil, aí tá controlando tudo, porque o dinheiro entra e não pode sair, porque se sair, a gente vai trabalhar esses pontos de vista. Então, aquelas pessoas que estão totalmente controladoras, vai começar a derreter, e ela vai ter consciência: "Olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou controlando", e vai começar a abrir o espaço dela de não controlar as situações. Depois vem 3 bases em seguida, que é criatividade, criando conexão, criando formas de vida. Você vai começar a se conectar com tudo. E quanto você pode sair de estar sempre criando aquela mesma coisa, porque é aquilo que você conhece, né, e vai expandir sua criação. Depois você vem para a torradeira de envelhecimento, que é uma barra que trabalha com você sobre os pontos de vista de morte, de envelhecer. Sabe, assim, o número de idade? Eu tenho 50 anos, não posso fazer mais isso.
A gente estava falando aqui antes de começar sobre idade, né? Então, o quanto as pessoas estão presas a essa coisa de idade, do número, né? E eu já vi mulheres e homens de todas as idades criando um espaço que nunca imaginariam que na idade, né? Então, a idade é algo dessa realidade aqui. Então, essa torradeira vai trabalhar com tudo isso. Depois nós vamos para forma e estrutura. Essa forma e estrutura, quanto você cria tudo na forma e estrutura do perfeccionismo, controladora. Sim, com certeza. Então, vem aí o espaço e o tempo para você trabalhar com espaço, para você perceber o espaço de uma outra maneira e não dessa maneira pequenininha que você está fazendo ser aqui, né? E depois a gente vai trabalhar dentro dessa mesma barra, a gente trabalha com controle, criatividade. Olha lá, de novo, controle, consciência, desculpe, e consciência. O quanto você vai ter consciência a partir dessas barras que estão acessadas. Então, vai expandir mais, você está presente. Depois nós vamos para outra que trabalha com, olha lá, com coisas bem profundas, sexualidade, julgamento puro. Sexualidade é onde você se julga. Né? O certo, errado, a beleza, o feio, tá tudo aí. A gente trabalha também com a alegria e a tristeza para que haja um equilíbrio. O quanto eu sou muito alegre, na euforia, e no outro dia, ó, acordo triste, né? A gente Verdade. vai trazer esse equilíbrio entre a alegria e a tristeza. E depois a cura. A cura é algo que você pode tocar nessa barrinha com você mesmo. Tô com dor de cabeça, tô com preguiça de perguntar que se é meu, eu boto a mãozinha aqui e me curo daquela dor de cabeça sem tomar remédio. E de quantas outras coisas você pode se curar, né? E depois aí, depois dessas barrinhas vem agora agora vem o que mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro aqui do nome, que eu tô sem mente depois do fundamento. A outra é tempo, espaço e a comunicação. Essa é para você, né, que gosta de se comunicar. Então, a gente trabalha com tempo, espaço e comunicação. Sabe aquelas pessoas que ficam, olha, você tem que chegar às 7 em ponto, porque se você chegar às 7:01, eu já morri. É sobre isso. Então, é você soltar essa estrutura de estar sempre voltada para o tempo e viver, porque aquele horário que você chegou ali, olha lá a consciência, é o horário que você tinha que chegar. Não estou dizendo aqui que você vai chegar às 10 horas da manhã quando o horário foi marcado 7, tá? Mas tudo pode te levar a chegar no horário que você tinha que chegar e receber, né? E quando você solta essa forma de viver sempre no tempo, você começa a expandir para o mais, o que mais é possível, né? E a comunicação. Então, a comunicação, a gente trabalha com pessoas que têm dificuldade de falar. Na fase da criança, ela foi reprimida. Sabe aquela mamãe que você fala demais, pare de falar, e ela tranca a sua voz. E a comunicação é algo de prosperidade. Se você não se comunica com o mundo, como você vai prosperar? Então, quando você começa a tocar nesses pontos, as pessoas começam, você tem algo que está aqui preso, e aí ela começa a saltar. Eu tenho uma pessoa que começou comigo, tem mais ou menos 7 anos, que ela não se comunicava, e hoje ela se comunica facilmente. Não. Ela fala em público, e ela começava a mandar para mim vídeos. Olha, Ceissa, eu dei uma entrevista hoje, eu disse, uau, que mais é possível? Então, é para você ver que a gente cria um ponto de vista que tudo é muito difícil. É lá na barra de implante que a gente trabalha esse ponto de vista. E aí, seguidamente, a gente vai saltando. Isso são as barras. Então, barra não é uma barra. São esses pontos que, na verdade, a nossa cabeça tem um lugar onde eu boto o dedinho e ele vai. Sabe como é? Adentrando, parece que foi criado para aquilo, né? E a gente bota, tem a formazinha direitinha, o dedinho entra naquele lugar certinho. Então, é sobre isso aí. É isso que são as barras, esses pontos que fazem mágica na sua vida. E olha o incrível, é que quando você recebe só uma, começa a mudar tudo. Sabe? Que você começa a dizer, se eu escolho mais, eu escolho mais. E aquela pessoa que entrou ali que não estava nem ainda escolhendo receber, mas que recebe uma, vê sua vida mudando e ela escolhe mais, 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 mais. E deixa eu tirar uma dúvida. Eu preciso acreditar Essa para pergunta é ótima. poder ter resultado? Como que Aham. funciona? As pessoas que são céticas, né, não acreditam em nada, são as melhores, porque elas se calam, deitam lá e dizem assim: "Ó, pega a cabeça aí, esqueça de mim, porque eu não acredito em nada disso". E aí, quando ela vê o mundo desabando, ela volta e volta de uma maneira escolhendo mais, e tudo muda no mundo dela. Então não requer que você seja sabe, aquela vibração de estar: "Ô, Babá é incrível, eu vou". Nada, venha sem ponto de vista e receba só uma, e depois me conte como é que foi. Então não requer que você acredite, tá? É algo que vai acontecer no seu mundo. E o incrível, olha, o incrível é que você não vai perceber suas mudanças, é o outro. Quem mais percebe nossas mudanças são as pessoas que Que convivem convive com conosco. a gente, né? Eles começam a dizer, gente, você está mudada, você gostava muito de controlar e está saltando, o que é isso? Aí você, oba, então eu escolho mais. É bem isso aí, é uma mágica incrível. É o que a gente sempre fala, né? Que a gente vive no automático. Uhum. No eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo, né? Então, e se a gente parar para pensar, é só ponto de vista. É.
tudo. Para tudo. É, Mas será que essa roupa tá legal? Será que esse short tá curto? é. Né, quando na verdade, se eu tô a fim de vestir aquela roupa, eu vou me importar com o que o outro tá falando? Hoje eu coloquei um vestido para vir fazer o meu podcast, e o corpo travou que não estava escolhendo esse vestido. Ele vestia, ele: "Não, não, é o que é". Aí ele, foi no guarda-roupa, eu disse: "Tá, escolha corpo". Ele pegou essa roupa aqui. Eu não sei o que é que ele está escolhendo. Eu sei que ele escolheu e tá tudo E certo. ficou lindíssima, cheia de esperança. Então é sobre essa mágica. O quanto é que você foi ensinada a perceber seu corpo? Nunca. Aliás, fomos sim. Eu vou lembrar aqui o que minha mãe dizia: "Não deixe ninguém tocar no seu corpo, hein, principalmente o homem". Porque homem, já sabe, né? Então o homem vai tocar e você vai sentir prazer e não pode sentir prazer. Então o corpo, que é essa habilidade incrível de você conviver com ele e perguntar: "Corpo, o que você está escolhendo? Você está escolhendo comprar mais? Vai buscar dinheiro, corpo". E o corpo abre esse espaço. Isso é loucura para essa realidade. Então percebe quanto a gente foi afastada através desse ponto de vista? Então, olha o que você está olhando. Então, o que você me trouxe das pessoas, eu estava preocupada com as pessoas por causa da roupa. O que você me trouxe foi o seguinte: a gente vive no mundo externo. Não é sobre o externo, é sobre o interno. O quanto você vai começar a descobrir quem é você através do seu mundo interno e o que você está criando aqui fora. Então, tudo que está fora está dentro. Olha para dentro e traz mudanças que esse mundo fora vai trazer também mudanças. Então, se você está olhando o mundo externo para mudar, sinto muito, você está perdendo seu tempo. É fazer com que esse mundo interno venha florescer esse mundo externo. É sobre isso. Então a gente vê, Ceissa falando e a gente sente a energia, a leveza. Então, muitas vezes a gente nem percebe, gente, mas a gente está vivendo no piloto automático, como disse Ceissa, né. Na verdade a gente está vivendo não, a gente está sobrevivendo, né, porque um dia após o outro, então a gente está aqui para quê? Já se perguntou isso? Para que a gente está aqui no mundo? Para ser feliz, né. Então assim, pare para pensar, será que você não está precisando experimentar uma sessão de barras com Ceissa Gouveia, para tornar a sua vida leve? Então, além das barras, Ceissa, eh, o Whats existe variadas ferramentas, não é isso? Uhum. E assim, eu já conheço o seu trabalho e sei que você transformou muitas vidas, né. Eu queria que você me contasse, logicamente sem falar nome, mas assim, uma vida que você mudou e que marcou muito. É, deixa eu falar para você. Primeiro, no Axis, a gente não acredita que a gente, como facilitador, muda a vida do outro. Eu sou uma ferramenta, né, Uhum, que tem muitas ferramentas do Axis, quando a gente chega ao CF, a gente tem muitas ferramentas, que vou viabilizar o outro mudar a vida, se ele escolher. Eu tenho pessoas certo. que entraram para mim, que escolheram ser acompanhadas por mim e Uhum, saíram porque não estavam escolhendo. Disse: "Olha, isso é muito pesado para mim, não dá". Porque ela estava percebendo a família, e os pontos de vista dela de grudar a família, e está tudo certo, é escolha, não há errado. Agora, eu posso viabilizar você escolher se transformar. Então, as pessoas que eu viabilizei com as ferramentas, as suas transformações foram mágicas. Mas, assim, vocês viram daqui a pouco o podcast, onde vocês ouviram o Kaique falar, né? Também Vivian falar sobre a uhum. mudança radical da vida dela, e tem muitas outras pessoas, né? Eu não vou falar, porque eu estou falando do podcast, o nome que eles estavam aqui, né? Muitas pessoas já passaram por mim e escolheram muito. Então, não é que precise, mas é que pode ser uma escolha. Tá? A gente não precisa de nada. A gente não precisa de nada, quem tem tudo. Só que não ensinaram isso, você reconhecer esse poder seu. O que fizeram com a gente foi acreditar que nós somos pequenas. Então, nós precisamos, ó, pequenos, né? Porque os homens também estão inclusos nisso. Nós precisamos viver sobre essa realidade. Aonde é que diz que tem que ir, nós vamos todos juntos. Aonde eu não posso ir, nós não vamos juntos. E a partir dessa consciência coletiva, nós temos toda a integridade que nós somos. Nós somos muito íntegros, nós somos inteiros. Então, é a partir disso é que faz com que você receba de você mesmo. Então, eu só sou a facilitação, mais nada. Então, nós temos várias ferramentas, você falou aí, né? Barras de Axis, processo corporal. E quanto mais você é o nível avançado, mais você tem outras. Então, eu tenho sinfonia de possibilidades, eu tenho um processo de abusos, né? Que é o abraço do abuso, que é incrível. Então, meu consultório tem muitas mulheres abusadas, que foram abusadas por homens, por outras mulheres, por mãe, por pai, e que estavam procrastinando suas vidas. Né? Eu trabalho muito com mães também, então, com ferramentas de dar consciência de como fazer esses filhos não serem o que eu hoje sou.
que eu era, Verdade. né? Então, as ferramentas que eu estava escolhendo eram todas passadas pela minha mãe e meu pai, que não tinha consciência. Eles davam o que receberam. Então, eu estou aí no mundo para quem escolher, com todas as ferramentas possíveis, né? A gente trabalha com entidade, que é incrível, que são seres que estão aqui na Terra também, que a gente precisa receber deles, né? E quantos pontos de vista a gente tem sobre não estar conectado com a entidade, de ver que existe, né? Agora, sabendo que nós somos a fonte de tudo. Nada nem ninguém é a fonte. Então, a gente não tem que estar trabalhando com a entidade como sendo a fonte. Eu sou a fonte, eu sou o poder. E isso é muito mágico do Axis, sabe? Ele traz todas essas energias para você receber. E o que você vai fazer com isso é a sua escolha. Então, Depende eu não muito tenho de capacidade você, né? nenhuma de trazer você a possibilidade de você mudar por causa de mim. Mas eu posso trazer a você facilitações de consciência e você ter consciência, a partir daí, opa, o que mais é possível? E aí eu vejo viajar e voar, né? Então, assim, eu já tive uma experiência incrível, você perguntou qual experiência, e o que me marcou muito foi na época do Covid, uma jovem que chegou para mim de 21 anos de idade e que já tinha tentado suicídio 3 vezes. Nossa. E aí eu fiz umas 10 sessões, e hoje quando ela me vê na rua, ela vem me dar um abraço, e aí começa a achar que eu sou tudo, mas na verdade quem é tudo é ela. E eu sempre estou dizendo para ela, eu não sou nada a não ser a facilitação para você estar nesse mundo vivendo o que você está vivendo. E isso que para mim é o maior presente, sabe? Você vê uma pessoa que quer tirar uma coisa tão preciosa que é a vida por ponto de vista. Quando ela começou a ver esse ponto de vista, foi muito incrível. Sim. E aí trabalhamos com entidade também, lógico que quando você está tentando se suicidar, vem vários seres para levar, e mais rápido, por favor, me dê esse corpinho aí para eu ficar aqui com você. E aí a gente trabalhou com muitas ferramentas, e ela está aí no mundo. Isso é gratificante, mas não fui eu que escolhi. Ela podia ter dito, Cessa, eu vou me embora. Ok, tchau, beijo. Ela escolheu sair daquilo que ela Uhum. estava vivendo, né? Isso, é a escolha dela. Então, a grande marketing do Axis é a escolha cria. O Axis ele não quer destruir essa realidade. As pessoas que estão aí vão continuar se estiverem escolhendo, mas a escolha pode trazer possibilidades infinitas. Olha o que o Axis diz: nós não estamos escolhendo matar essa realidade, acabar, destruir, sei lá, detonar, bombardear. Nós estamos escolhendo dizer para você, ó, tem outras possibilidades. Você escolhendo, você pode criar uma vida mais alegre e próspera. Olha que lindo. Então, para mim, isso é incrível do Axis. Ele lhe dá a liberdade de você ser você. E nada é ter que colocar eles, os cientistas, o co-cientista e outras pessoas que participam com ele, como Simone Milazza, então Gary e Den, são incríveis. Eles dizem: nós não somos aqui nada se você não escolher. Nós só estamos facilitando vocês. E a gente que escolhe. Então a gente não dá poder a eles. A gente sabe que o poder é nosso de estar aqui e fazendo as coisas fluírem, tá? Então o poder não é meu, é do outro. É sempre do outro para quando diz respeito à vida de cada um. O interessante quando você fala assim, porque a gente trouxe eh, pontos de vista, né, dos nossos pais, né? Porque assim, nós mulheres principalmente, nós somos cobradas desde sempre, né? Uhum. Primeiro se você tá namorando, aí você vai porque acham que é uma regra, né, você vai namorar, você vai casar, e daqui a pouco você casou e cadê os filhos? Não é assim? Porque a gente tem que seguir aquilo ali. Gente, não, a gente tem que procurar a nossa felicidade, né, porque Uhum. de que adianta? Uhum. Isso aí é o tal do efeito, vamos ser todos iguais, é a consciência coletiva, né? Então, isso aí tem um poder muito grande quando você está inconsciente. Porque, assim, essa consciência coletiva, ela puxa, porque é o efeito boiada, né? Tantos nomes que dão aí, não importa. Importa é que você não está sendo você, né? Então, o quanto você hoje está procurando procriar e que não tem a ver com você. Então, eu encontro muitas mulheres que dizem para mim, Ceissa, eu tenho um filho, mas se eu tivesse hoje chance de voltar atrás, eu não teria. Ok, a Uhum. escolha dela. E aí eu pergunto, e o que foi que te levou a escolher? Todo mundo na minha casa teve. E aí, Ela olha é lá, obrigada. tá? Então a resposta é essa, ela é obrigada, porque Aham. você vai ser cobrada, né? Uma mulher que não tem filho, um homem que não tem filho, mostra para essa realidade aqui que você não tem fertilidade, que você é fraco, né? Então são vários pontos de vista. E quando você tem preconceito, questiona, se esse homem não teve, ou essa mulher, será que eles gostam de homem e de mulher? E aí entra um monte de ponto de vista babaca, né? Eu chamo de babacas, porque é um ponto de vista que a gente não cria nada. O que se requer é que você vá para a pergunta: é contribuição para mim ter um filho? Sim, sim, ok, vai. E o corpo não está escolhendo, vai com o seu corpo, pergunta para ele. E não tem idade. Eu tenho mulheres que com 42 anos resolveram ter filho, tá aí, o filho lindo e maravilhoso. Mas o ponto de vista é o seguinte: vai nascer com deficiência. Ele vai nascer assim, assim, assim. Então você cria É isso já no ventre e a verdade. criança nasce.
né? O quanto isso não tem nada a ver. E já tem outras mulheres que têm filhos aí. Olha lá, a Cláudia Raia, né, que teve com aquela idade incrível dela. Foi escolha. E é isso que é legal, você ter um filho na idade que você escolher e no tempo que você escolher e não estar presa a essa porcaria aqui de tempo, de tempo, de tempo. Então, essa realidade é muito voltada para tempo, para matéria, para espaço e não tem consciência nem escolha. Ou seja, você não tem possibilidades. Então, toda vez que você está preso nessa realidade, você não tem possibilidade. Qual é a sua possibilidade mesmo? Ter filho, porque todo mundo tem. Isso não é possibilidade, né? Então, Com você pode ter certeza. filho aos 60 anos. Ah, eu não posso mais procriar, então eu vou adotar. Tá tudo bem. Um cachorro é um filho. Eu tive Sim. 2 filhos e hoje eu tenho uma terceira, que é uma cadela linda, né? Ai, Me linda. preenche em toda a maternidade. Eu acho que talvez se eu tivesse começado por um cachorro, teria sido bem leve, porque o cachorro é incrível. Então, todo ponto de vista vira essa realidade. Então, na época eu achava que tinha que ter um filho. Hoje eu já acho que não. Eu acho que um cachorro supre muito legal. Tá? Então, é o ponto de vista de cada época, de cada vida que você está tendo naquele momento. Hoje, se eu tivesse um filho para criar, para amamentar, eu não daria conta, porque minha vida é muito ativa. É viajando para É, curso e tal, e atendendo. Eu quero dar consciência ao mundo, eu escolho isso. E aí, o quanto isso ia viabilizar toda a minha vida. Então, verdade, é contribuição para você nesse momento? Ou será que nessa vida você tem que ter filho? É uma pergunta. Agora, se você está escolhendo seguir a energia das mulheres que têm filho, ok, também vá. Isso é uma escolha. A escolha cria, hein? A escolha cria tudo. vocês já perceberam, né, que aqui tem muito assunto. Então, produção, bora aumentar esse tempo aí, viu, porque a gente tem muito o que conversar aqui. Então, Ceissa, você acredita em já aconteceu comigo, Hum, sabe, de eu chegar em um ambiente e falar: "Meu Deus, que energia pesada, uhum. que energia pesada". Tem isso mesmo? Tem, tem sim. Nós somos, na verdade, nós somos muito voltados para perceber tudo quando você está presente, né? Então, quando você está no piloto automático, você não sabe onde você está entrando, você nem vê, você sai e leva tudo que estava lá com você, porque você não percebe nada, né? Então, tudo bem. Mas aquela pessoa que tem uma sensibilidade, que está presente no lugar, ela vai perceber se o ambiente é leve ou pesado. Então, o pesado pode ser pensamentos. Então, por exemplo, você está numa sala, numa reunião, onde tem pessoas que têm uma lógica, que tudo é mental, que é controlador, que mantém todo mundo na rédea curta. Com certeza você vai sair de lá. Meu Deus, aquela reunião já devia ter acabado há muito tempo, eu vou morrer. Mas se você estiver preparada para receber tudo isso aí, você vai sair como você entrou, leve e tranquila. Mas é o que a gente faz, é que a gente se alinha, concorda com a energia, com os pensamentos, com as emoções do outro, né? Então, por exemplo, se você percebe um controlador, você vai ficar lá, por que ele está me tratando assim? Por que ele está fazendo isso comigo? Será que ele está me rejeitando? Aí vem os pontos de vista todos que estão ali com você. E isso faz se tornar um ambiente pesado, tá? Então, as palavras, elas são vibrações, palavras são vibrações. Palavras são solidificação de energia. Pega a energia e solidifica e torna uma palavra. Com isso, tem uma vibração. Então, se você está lidando com, olha lá, a leveza de não julgar o outro. Agora, você vai para um espaço onde todo mundo julga todo mundo, você vai receber uma bomba. É uma bomba que está lá. Então, eu não entro em ambiente antes que eu não faça uma limpeza ali energética, porque se eu vou estar ali com, por exemplo, dar um curso, como agora eu dei de fundamento, que foi mágico, um curso lindo, é puramente energético. Foi o que eu fiz. Entrei, limpei minha sala, fiz minhas mágicas, pedi os fluxos de energia para funcionar ali. Então, não tinha peso, mas quantas pessoas entram ali e deixam seus pensamentos? Né? E quantas Verdade. pessoas estão julgando em todos os lugares? Então, para mim, se você perguntasse assim, Cessa, qual é a pior energia? Não existe pior energia, né? Porque energia tudo é igual, mas assim, qual é a mais pesada para lidar? É o julgamento. É o julgamento, né. Mas quanto você se julga? Você já É olhou porque para você e viu quando você acorda de manhã? justamente, na verdade, o julgamento começa por nós, né. A gente está se julgando o tempo inteiro. Isso. Muitas vezes a gente se julga e o outro nem percebe Isso aí. aquilo ali que a gente tá Isso. nossa, né. Mas na verdade você está se julgando porque a mamãe já julgou. O papai também, Verdade. né, então, quanto de nós fomos criados para só basear em julgamento? Você é errada, você não faça isso, você vai ver, vai dar errado. Você só faz o que não deve, mamãe te ama, portanto mamãe está mostrando para você que você é errada. E aí vai colocando você nesse ponto de vista, né, e você vai ficando presa no julgamento. E é isso, a energia é aquela energia paralisada.
Sabe que você não consegue soltar e ser alegre ser você, para todo mundo te julgar e você não se julgar, é essa a energia que você pode ser. Então, o quantos lugares você entra que está sendo pesado, porque as pessoas ali têm um hábito de trancar você na gaiola através do julgamento. O julgamento é o lugar onde limita. E se você puder receber o julgamento, Clarinha, hoje você está tão ridícula, e você, gratidão, incrível. Ai, Clarinha, hoje você está ótima, gratidão, incrível. E vai o que mais é possível. Então a gente vive muito buscando o julgamento positivo, né? Ah, quando fala, mas o negativo você rejeita. E se você pudesse receber tudo, porque tudo é julgamento. Dizer que você está linda, que você está arrumada é um julgamento, tá? Ele pode ser mais leve, né? Mas te prende do mesmo jeito, porque você vai ficar, ó, da próxima vez eu vou vestir isso para ficar sendo aceita por todo mundo, né? E se você puder não ser aceita por ninguém, ser aceita por você, será que Que você é está o preparado para principal, isso? né? É. Mas o quanto a gente lutou para ser aceita pelos pais, porque eles nos amavam. Então, todo julgamento que os nossos pais nos deram foi por amor, eles diziam, né? E esse é o amor dessa realidade, é baseado em julgamento. Então, se você está entrando no lugar, percebeu que está pesado, pergunte o que tem aqui. Seu corpo vai te dizer. Você escolhe ficar aqui? E se puder sair, porque seu corpo vai te conduzir, e saia. Se for uma reunião que você tem que ficar lá, procure não pegar a energia. Fica no interessante ponto de vista, que é uma permissão incrível, né? Então, tem um livro de Gary Douglas, O Presente da Permissão. Eu fiz agora uma leitura, um clube do livro, foi incrível. Então, o quanto a gente recebe quando a gente está na permissão? Então, recebe o julgamento do outro e fica lá. Opa, o que mais é possível? Que maravilha. Você sabe que esse julgamento trouxe para mim uma criatividade, eu vou criar em cima disso. Então, o julgamento é para você criar. E a gente se prende. Então, por exemplo, quantas agendas secretas? O que é isso? É tudo que você não está escolhendo olhar. Porque você foi julgada naquele lugar e ficou presa, tá? Ou você recebeu alguma mensagem que você não está escolhendo ir lá olhar. Ó, minha agenda é essa, eu vou soltar. Você segura para que ninguém veja. Então, o quanto, por exemplo, eu vou compartilhar aqui algo que foi minha agenda secreta, que me tornou uma patrulha da fraude, que paralisou toda a minha vida, né? Uhum. E eu, aos mais ou menos 7 anos de idade, minha mãe virou para mim, eu chamei meus colegas, eu tinha mania de prosperidade, eu sempre gostei de viver no luxo. E eu não tinha uma piscina em casa. Eu chamei meus amigos, disse: olha, vamos todos de sunga, biquíni, vamos tomar banho de piscina. Era um tanque. Mas eu acreditava que era uma Sim. piscina, porque eu via isso. Ela de frente para eles, disse, quando viu os meninos, para onde vocês vão? Vamos para a piscina. Que piscina? Aqui em casa não tem piscina, aqui tem um tanque. E o tanque era enorme, dava para todos entrarem. Ela virou e disse: pois podem voltar todos vocês, porque ela está mentindo. Diga para eles que você é mentirosa. E eu fui Nossa. desmoralizada à frente dos meus amigos. E eu tive que dizer: eu sou mentirosa. A partir daí formou uma agenda secreta. Eu não queria ver isso, mas estava lá guardadinho, né? E a partir disso eu fui à patrulha da fraude. Foi o que eu procurei sempre ser certa. Mas na verdade eu estava buscando ser errada. Não, certa. E eu fiquei nisso. Então eu paralisei toda a minha vida. Toda. Toda. O quanto você para de receber. Você recebe aquele pouquinho porque você não quer ir, não, porque você vai ser julgada. Você vai ser rejeitada pelo julgamento. E aí você não escolhe se expor. Você fica escondida ali o tempo todo. E é isso que paralisa seu receber. Tá? Então, olha o que o julgamento faz com a gente. É, e até a gente se dar conta disso, né? Uau, é uma caminhada. Você veja, eu tenho hoje 63 anos. Essa realidade aí diz que eu tenho. Eu não me vejo com idade, né? Porque isso é coisa de tempo. Mas assim, o quanto isso me mostrou a caminhada minha aqui, como foi pesada por causa disso. De 7 até agora. Destrói, descria e ó, muda isso aí. Vamos lá, coloca no céu declarador do Axis e libera. E foi o que eu fiz. O que aconteceu? Uau! Eu estou no espaço de uma leveza, de ser convite. Então, como é que você pode convidar as pessoas para vir até você se você está achando seu errado? As pessoas dizem: opa, essa mulher é mentirosa. É o que eu passo. Eu passava, né, na verdade. Então, o quanto você resiste a ver isso, porque quando você vê, você solta todo o amor que seus pais deram em forma de julgamento. Isso é bem forte, né? Mas assim, no Axis, a gente olha tanto, tanto que o Gary Day nos facilita, e é muito incrível essa facilitação. Agora mesmo eu fui para a Simone Milasa, um CFP incrível, que facilitou muito. Então, quanto eu recebi dessa facilitação? É mais consciência. Mais consciência. Aí seu mundo vai abrindo, porque se seu negócio está parado, se sua vida financeira está parada, não é sobre o seu negócio que está errado. É sobre o quanto você não está escolhendo olhar para você. É sobre você. Então, tudo na vida funciona baseado sobre você. Aí você culpa o outro, né? É por causa do meu marido. Eu tô vivendo mal por causa dele. É É, mentira, sempre é assim, é né? mentira. É você que não está conectado com você. Então, um dos mais importantes relacionamentos não é com o outro, é com você. Mas eu te pergunto, verdade, você está presente na sua vida para ter um relacionamento com você?
Ou você está mais presente para ter o relacionamento com o outro? Você gosta de mim? Ah, então, ok, você é maravilhosa. Você não gosta de mim? Ai, o que tem de errado? Então, você não está se conectando com você. E aí, como sua vida vai mudar? Como é que seu negócio vai funcionar? Como é que você vai atrair pessoas que trazem você uma vida leve, mágica? Você só vai trazer gente pesada. É por isso que, é assim, os relacionamentos, ele vem conforme o seu relacionamento. Quando você muda, aí "Ah, esse homem não dá pra mim não". Aí você libera, lá vem outro. "Oba, esse encaixou". Aí você vai: "Ah, esse não dá mais". Mas o que é que essa realidade diz? Casamento é até a eternidade. E aí você fica com aquele mesmo problema na sua frente para lembrar que você é isso e você não é mais isso, né. Então é sobre E você. você acaba, vivendo uma vida ali. Cadê a felicidade, Não né? tem sobrevida, né, como você falou nesse Sobre antes, é isso, sobrevida. sobrevivendo É, mesmo. é. Então, assim, quantos relacionamentos tem aí fazendo aniversário de 50 anos, onde os 2 já estão até se despedindo do mundo, "Tchau, mundo", e É. os 2 foram viver o quê? Viver o quê? Viveram uma matrix dessa realidade onde todo mundo vive casamento até 50 anos, ou quem sabe até 60. Vamos trocar de aliança, aliança de ouro, de não sei o quê, é tanto, é papel, guardanapo, é tanta coisa que eu já nem sei mais os nomes das alianças, É né. verdade. Então, o quanto isso é uma forma estrutura para manter você na consciência coletiva. Consciência coletiva. Eu me lembro que eu tinha uma tia minha que dizia assim para mim: "Eu tenho 40 anos de casamento, são poucas mulheres que chegam a isso". E eu achava incrível, ela dizia: "40 anos, pô, Nossa! casamento 40 anos deve ser incrível". Hoje eu digo assim: "Tão mal você é como você que está presa nesse casamento que não está sendo feliz". É sobre isso, é sobre a alegria de viver. Não é sobre você se agarrar num galho e dizer que esse galho é o que está te fazendo respirar. Ninguém pode te dar amor se você não dá você. Então, primeiro é com você, depois é com o outro. O outro vem apenas para criar com você e não fazer que você se ame ou se aceite ou faça você a maravilha. Não é sobre isso, tá? É aquilo que a gente fala, né, eu preciso me amar. Para eu poder amar o outro, eu tenho que me amar primeiro, né. Uhum. E assim, Então esse amor, né, esse amor daqui dessa realidade é um implante que distrai muito a gente, né, a gente fica atrás do amor, I love you, mas você não sabe nem o que é isso, né. é, Então amar é controle, amar é você estar atrás do homem ou da mulher procurando se ela tá ali, se não tá, se o celular dela tem alguma coisa, se ele dele, isso não é amor, isso é controle. E a gente tende a verdade. confundir amor com controle. Quando a gente tira o controle, assim, eu escolho tirar o controle da minha vida. Talvez seja uma das maiores dificuldades e barreiras de eu tirar pelo seguinte, eu vou ver tudo. E eu estou disposta a sair daquele relacionamento se eu ver. Eu estou disposta a soltar uma profissão, eu estou disposta a soltar um chefe, lá, um lugar lá que eu estou achando que é Verdade. incrível. Então é melhor controlar, porque o controle ele distrai, ele é uma barreira na sua frente. E você só vê ele. E você não vê nada. Aí, quanto você está sendo enganada por essa realidade, porque está controlando. Isso é muito, muito, muito para essa realidade aqui, muito incrível. Eu controlo tudo, não controla nada. Você simplesmente está vivendo a mesma coisa de sempre e achando que está controlando, né. Então, muitas pessoas saem, inclusive de sessões, porque está chegando lá. O controle: "Ai, ele vai derreter, eu não posso perder". Aí ela: "Opa, vou embora". O Já controle aconteceu? já várias, várias pessoas. Tem pessoas que só aguentam até quando está não mexendo no controle, porque o controle passa a ser você, sabe. É como se você desse um crédito a ele tão grande que sua fantasia, que sua personalidade se chama controle, não mais você. Esse ser incrível que você é, infinito. Então você abre mão de toda a sua potência, de sua capacidade para viver migalhas. É o quanto você foi também solidificada na crença que controle é tudo, né. As profissões, tudo gera controle, você tem que viver sob o comando do controle, né. E se você não estivesse vivendo sob o controle, estivesse vivendo sob a pergunta, que é onde solta você, como seria, né. Então no Axis a gente trabalha muito com pergunta: "Isso aqui para mim é contribuição? Eu devo continuar seguindo isso?" E aí eu vou na mágica da pergunta, qual o controle que eu tenho na pergunta se abre espaço, né. Mas muitas pessoas não estão escolhendo e está tudo certo também, é o ponto de vista que é a sua realidade. E está tudo certo, pra gente, a gente não tem ponto de vista. O que eu escolho é mudar, agora se o outro escolhe, é uma escolha dele. Vocês ouviram? Então, eu vou dar um recado para você que está assistindo a gente aqui, esse bate-papo aqui enriquecedor. Se você está vivendo, sobrevivendo, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, será que você está feliz? Faça essa pergunta aí. Eu estou feliz? Eu acho que chegou o momento de você escolher mudar, escolher uma vida
para você ser feliz, porque a gente está aqui para ser feliz, né, Ceissa? É, é. A gente está aqui para desfrutar. Na verdade, a gente compreende que esse espaço que a gente está aqui é sobre diversão. Se você não está se divertindo com o que você está fazendo, seja sexo, seja o que for, por favor, muda. Muda de parceiro. Pergunta para seu corpo: corpo, esse homem aí está lhe dando prazer? Não, travou. Então, beijo, homem, vai embora que agora virá outro. Justamente. É sobre isso, mas nessa realidade aqui vai dizer que você é muito fútil, que você é até outras coisitas, né? E aí você está disposta a ser tudo isso para ter prazer com o seu corpo? Então a gente fecha nosso corpo para não receber de outro sexo, de igual ao meu sexo, é o meu gênero, né? É muita loucura dessa realidade aqui imposta para gente. Vamos nos libertar É, disso e fazer com que nosso corpo vá onde ele está escolhendo. Segue a energia do corpo. justamente. Segue a energia do corpo e desse ser infinito que ele sabe o que vai escolher, né? E não a mente, que a mente foi programada. Eu não sei, gente, se vocês estão conseguindo captar a leveza de Ceissa. Sinceramente, eu não sei, porque, na verdade, eu e a nossa equipe somos suspeitas em falar, né, a gente Vocês se divertem muito comigo. mas com certeza. Mas, assim, eu confesso a vocês que aproveito a oportunidade, Ceissa, para te agradecer, porque depois que você entrou na minha vida, eu acredito que os meninos também compartilham da mesma opinião, houve uma mudança. E uma mudança, assim, sabe, de momentos de eu parar, assim, e falar assim: "Ponto de vista". O meu ponto de vista é esse e o do outro, não é que eu esteja certa e o outro esteja errado, não é isso. Mas a gente tem que: "Esse é o meu ponto de vista, mas será que o outro está certo?", não é isso? É, o ponto de vista, cada Então um tem seu ponto de vista, e não buscar essa polaridade, tá certo, errado, tá? O ponto de vista não tem certo e errado, é meu. Eu escolho fazer com ele o que eu escolher. E você tem que respeitar, sair do controle e não estar impondo ao outro. Esse ponto de vista seu está errado. Não, esse está certo. Nada é interessante ponto de vista. Se você cada vive nisso, não tem errado nem certo. Cada um tem seu ponto de vista, tá? Deixa o ponto de vista do outro ser o dele e tá tudo certo. O dia que ele escolher mudar, muda, gira, tá? Se a gente vive assim, a gente vai abrir o espaço de todo mundo verdade, ser você mesmo, né? E verdade, não tá tendo que controlar, né? Ponto de vista é incrível. É muito gostoso falar sobre ele. com certeza. Como é que funciona lá na sua rede social? Todo mês tem uma agenda de cursos, só para a gente deixar aqui para o pessoal, quem quiser. Sim, sim. Todo mês tem vários cursos, né? Eu facilito barras, facilito. Tem um facelift energético que é incrível, né? Que vai fazer você ficar rejuvenescida de dentro para fora. Claro que tem um efeito fora, mas é muito mais dentro você rejuvenescer, né? Tem também o processos corporais que eu facilito. Eu sou CF, então eu tenho a possibilidade de facilitar fundamentos, clubes de livros e tudo mais. E o que mais é possível, né? Tem muita coisa. Eu atendo também online, eu atendo pessoas fora do país, Suíça, Canadá, e é Nossa, muito incrível essa viagem que eu faço. Eu estou no mundo. O ser infinito não tem limite, né? E eu sigo essa energia sem limite, né? O meu forte, na verdade, começou muito eu limitando muito com atendimento. Agora eu estou escolhendo sair desse espaço, né? Eu já há muito tempo, tenho 10 anos só atendendo, até pela prática da área de saúde, atendendo, atendendo, atendendo. Hoje eu estou escolhendo já não ficar mais só em consultório, já diminui muito minha agenda, que eu atendia de segunda a sábado, hoje eu atendo só 3 vezes na semana, e escolho diminuir cada vez mais, e expandir nos cursos, né? Porque eu sei o quanto um curso de fundamento pode mudar a sua vida, porque você recebe muito e escolhe muito. Se você está escolhendo, sua vida vai mudar toda. Tá? É nesse espaço. E é muito legal passar o curso e você ver as pessoas. Gente, como ela está escolhendo! Eu fico na torcida de ver as mudanças, porque eu sei que a gente pode mudar o planeta Terra, né? Tem gente que a gente pergunta assim: o que que você está escolhendo aí nessa energia? Ela diz assim: eu estou com medo. De quê? Está com medo de quê? Diz explodir o mundo. E a gente está pedindo, vamos explodir o mundo? E se a partir da explosão do mundo vier um novo planeta, né? Para essas crianças que estão chegando aí. Então vamos explodir o mundo com sua mudança, com sua coragem de ser você, de confiar. Então, essa é a nossa trajetória do Axis, é levar a leveza ao mundo com facilidade, alegria e alegria, glória. glória. Sem peso, olha lá. Tem muitos lugares que botam você para ficar mais pesada. Sai desse lugar. Então, infelizmente, o nosso bate-papo está acabando, né? Eu espero que estejam muitos mais, porque foi muito produtivo. Então, Ceissa, deixe sua rede social para as pessoas te seguirem
e experimentarem, né, essa mágica. Na verdade, eu acho que foi uma manhã de experimentar o que é o doce da vida, né. Então, se vocês escolhem aí continuar buscando mais esse mel para que sua vida seja alegre, me segue lá, seika.gouvêa, e faz com que sua vida seja cheia de possibilidades. E se você escolher, deixa uma mensagem para mim na bio, eu te respondo. Beijos. Beijos e até a próxima.